Tudo bem com você? Espero que sim. Eu hoje quero trazer uma mensagem para você a partir do capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Está escrito assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, Deus, nesse texto, faz 5 promessas a Abraão. A primeira promessa que Deus faz a Abraão é torná-lo uma grande nação. A segunda promessa, torná-lo abençoado. A terceira promessa, ser alguém engrandecido pelo nome. A quarta, ser uma bênção. E a quinta, ser um ser refletivo. Que está lá em Levítico. Aliás, que está no versículo de número 3, né? Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E então, iria ser, quem abençoou Abraão foi abençoado, quem amaldiçoou foi amaldiçoado, era um ser refletivo. Abraão é tido como o pai da fé. Em Êxodo 3, Deus fala com Moisés, do meio de uma sarça que queimava, mas não pegava fogo, uma sarça ardente. Em Êxodo 4, Deus concede poderes a Moisés. A partir do capítulo 24, Deus manda Moisés subir ao monte para lhe entregar as tábuas da lei, os mandamentos. Deus começa a dar as medidas para Moisés construir a Arca da Aliança. Em Êxodo 40, a partir do versículo 18, Moisés levantou o tabernáculo. E o que era o tabernáculo? Era uma barraquinha com a arca dentro? Não. Era a presença de Deus no meio das 12 tribos. Então, Moisés foi escolhido para trazer a presença de Deus entre o povo. Moisés foi escolhido para conduzir. Moisés foi escolhido, Moisés foi chamado também para trazer a presença de Deus através do tabernáculo na presença do povo. Lá em Juízes 6, versículo 12, a Bíblia diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. É o chamado de Gideão. Em Juízes 7, Gideão, com 300 homens, vence os midianitas, que eram 32 mil. Em Juízes 15, a partir do versículo 15, Sansão, com uma queixada de jumento, feriu 1000 homens. Deus fendeu uma caverna para sair água para matar a sede de Sansão, lá em Juízes 15, 19. Vamos para o livro de Atos agora. Em Atos 13, 22, Davi, um homem segundo o coração de Deus. É o que está escrito. Davi, o único que foi ungido por três vezes. Isso mesmo.
Você nunca se atentou para esse fato? A primeira unção de Davi foi quando Samuel o ungiu, que é muito pregado por aí. A segunda foi quando os homens de Judá o ungiram como seu rei após a morte de Saul. E a terceira unção de Davi foi pelos anciãos das 10 tribos do norte. Derrotou o gigante que afrontava todo o povo e o exército de Israel. Este foi Davi. Bom, você pode, e é óbvio que você não deve estar entendendo nada. Comecei com uma leitura, fui para outra, e aqui nós vimos Abraão, Moisés, Gideão, Sansão e Davi. 5 personagens da nossa Bíblia que todo mundo já ouviu falar. Até quem não é crente já ouviu falar de Davi. Ah, aquele que matou o gigante? Ah, sei. O Sansão é aquele do cabelão? Ah, sei. Ah, o Moisés é aquele que buscou os 10 mandamentos lá? Ah, sei. Então, aquele cabelão, né? Aquele que tem um cabelão. E aquele dos 300 homens, o Gideão, não é? Não é ele? É, então. Às vezes até quem não é crente sabe dessas histórias que são muito difundidas por aí. Exemplos quase perfeitos para nós. Isso mesmo, irmãos. Exemplos de homens de Deus, exemplos de homens valentes, exemplos de homem de fé. Tanto que Abraão foi chamado o pai da fé, mas exemplos quase perfeitos para nós. Por que quase perfeitos? Por que esse quase perfeitos? Irmãos, presta atenção. Quase perfeitos porque todos eles erraram. Isso mesmo. Todos eles erraram. E por que erraram? Não é o mérito, é porque todos eles erraram. Porque todos, irmão, irmã, todos eles erraram porque todos eram humanos. Isso mesmo. E aí, às vezes, você fica se cobrando tanto, você fica exigindo tanto de você mesmo, ou às vezes até das outras pessoas, não admite erros perto de você, não admite erros no seu entorno, não admite que ninguém erre com você ou com você. A pessoa que estiver com você não pode errar, e se errar com você, então aí pronto, aí que desandou de uma vez. Abraão, irmãos, o pai da fé, esse mesmo. Abraão levou Ló, que não era para levar. O que Deus disse para ele? Sai do meio da tua parentela. E a primeira providência dele é chamar um parente para ir junto. Não era para levar. Então ele levou o Ló, que depois lhe causou problemas durante a viagem, a convivência dos servos de Ló com os seus servos, enfim. Abraão negou que Sara era sua esposa. Lembra que ele chegou num determinado local e, com medo que o rei fizesse algo com eles, ele disse que a Sara era a irmã dele. E o rei se engraçou com Sara, queria se casar com Sara, e toda a verdade teve que ser revelada. Porque senão o rei ia acabar se casando com a mulher que já era casada, que já era desposada por Abraão. Bom, Moisés vai até o monte, traz as tábuas da lei,
E ao chegar no acampamento onde estavam todos esperando a volta de Moisés, esperando entre aspas, porque é aquele negócio, eles acharam que Moisés estava demorando muito. Moisés está demorando muito, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro para a gente adorar, para a gente tornar nosso Deus aqui, porque o Moisés acho que nem vai voltar mais, né? Já faz muitos dias que ele subiu e ele não vai voltar mais. Mas Moisés, quando se depara com aquele povo dançando em volta daquele bezerro de ouro e todos nus, o que Moisés faz? Quebra as tábuas da lei. Moisés também, o povo reclamando que estava com sede, o que Moisés faz? Moisés feriu a rocha lá em Meribá. Gideão, lá em Juízes 8, 27, está escrito assim: e fez Gideão disso, ouro, um éfode, ou uma estola, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo o Israel se prostituiu após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Gideão tinha 70 filhos. Gideão, sem que nem porquê, pega um monte de ouro, faz uma estola e pendura na entrada da cidade aquela estola toda feita em ouro e pedras, e o povo passou a adorar aquela estola como se ela fosse um deus, e levou muita gente ao tropeço. Gideão, né? Vai nessa tua força, Gideão. Todo mundo prega isso. Vai nessa tua força, Gideão. Vai apenas com 300 contra os 32 mil que eu vou te dar a vitória. Sansão. Sansão se casou com uma etíope e filisteia, coisa que não era permitida por Deus. Sansão era separado, Sansão era nazireu. Sansão não podia casar com gente que não fosse da mesma nacionalidade, que não fosse da mesma etnia. No entanto, Sansão se apaixona por Dalila e se casa com ela, o que era proibido por Deus, casamento misto. E irmãos, uma sucessão de erros de pessoas separadas pelo próprio Deus. Davi fugiu do filho Absalão, que se rebelou contra ele. Depois ficou inconformado com a morte dele. Davi errou com Betseba e com Urias, e todos nós conhecemos essa história. Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou. Mas não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque também Davi nunca colocou a culpa dos seus erros em ninguém. Davi assumia os próprios erros. Senhor, eu pequei contra ti, eu errei, fui eu, não foi ninguém, fui eu. Ao contrário do que muita gente faz, ao contrário do que a gente faz, muitas vezes a gente quer achar um culpado. Ou é o diabo, ou é o irmão, ou é o pastor, ou é o diácono. Alguém tem que ser culpado pelo meu erro, alguém tem que ser culpado pela minha atitude errada. Bom, irmão, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: você pode ter promessa como Abraão. Lembra? 5 promessas? Você pode ser escolhido no ventre, como Sansão. Você pode ver árvore queimar com fogo ardente nela, como viu Moisés. Você pode ver um anjo falar com você, como viu Gideão. Você pode até
E por que não ser alguém segundo o coração de Deus? Por que não? Por que não? Afinal de contas, você é dedicado, você ora todos os dias, ora nas madrugadas, vai ao monte, ajuda os pobres, faz uma série de tantas coisas que de repente você pode sim, por que não, ser alguém segundo o coração de Deus. Mas, irmão, você tem que ter em mente uma coisa. Você pode ser tudo isso que eu disse, você pode ter todos esses atributos que esses homens de Deus tinham, que esses homens escolhidos por Deus tinham, ou você pode ter alguns desses atributos, ou um desses atributos, mas tenha em mente uma coisa: você vai errar. Eu vou errar. Nós vamos errar. E por quê? Porque nós somos humanos, nós somos passíveis de erros. As pessoas à sua volta, as pessoas que convivem com você, as pessoas que estão com você diariamente, esporadicamente, de vez em quando, vão errar, irmão. Porque elas também são humanas, porque cada um tem um pensamento, uma conduta, cada um tem um modo de agir, um modo de pensar. Então, todos nós vamos errar. Nós, irmãos, nós somos um canteiro de obras. Nós somos imperfeitos. Todos os dias nós estamos sendo construídos ou reconstruídos. Todos os dias nós estamos necessitando mudar alguma coisa ou trazer alguma coisa nova para as nossas vidas, para o nosso interior, para o nosso eu, até mesmo para a nossa personalidade. Todos os dias nós estamos precisando de alguma mudança em alguma área da nossa vida, porque nós somos imperfeitos, porque nós erramos. Em João 9, capítulo 9, versículo 2 diz: E os seus discípulos perguntaram ao ver um cego: quem pecou? Foi ele ou seus pais? É assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Foi o que respondeu Jesus. Não, nem o pai nem a mãe dele erraram. É assim, ele é cego para que se manifeste a glória de Deus na vida dele, as obras de Deus na vida dele. E nós também não é diferente, irmãos. Aquele irmão que nos irrita, aquele irmão que erra conosco, que já errou mais do que uma vez conosco, é também para que se manifeste a obra de Deus na vida dele, na vida dela. Nós não podemos nos colocar como juízes, nós não podemos nos colocar como superiores, nós não podemos nos colocar como melhores, nós não podemos nos colocar como infalíveis, porque, como eu disse, todos esses homens que eu citei aqui, todos esses personagens conhecidíssimos da nossa Bíblia, foram escolhidos por Deus, cada qual com o seu chamado, cada qual com a sua missão, cada qual com os seus atributos e com os seus defeitos, mas todos eles erraram. Em algum momento todos eles erraram e nós e as pessoas que convivem com nós, em algum momento também vão errar. Nós somos, repito para você, nós somos um canteiro de obra todos os dias. E assim somos todos nós, como esse versículo que eu acabei de ler em João, capítulo 9, versículo 2. Para que se manifeste o poder e as obras de Deus nas nossas vidas, muitas vezes nós precisamos errar, nós vamos errar, mas Deus vai se manifestar na nossa vida, porque nós temos que aprender com os erros, nós temos que crescer com os erros e não ficarmos nos lamentando ou ainda procurando culpados pelos nossos erros. As obras de Deus têm que ser manifestas em nós.
Do irmão poder olhar você e dizer, nossa, como mudou, não? Era assim, agora é assim. Era nervoso, tá calmo. Era impaciente, tá paciente. Era indeciso, hoje é um conselheiro. Era muito, digamos, me fugiu a palavra agora, era muito sozinho, era muito eu. Agora é solidário. Irmãos, nós temos defeitos e nós erramos para que a obra de Deus se manifeste nas nossas vidas. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Portanto, irmão, nesse grande canteiro de obras que somos nós, precisando de reparo, precisando de reforma, precisando de coisas que vão nos melhorar a cada dia, a cada manhã, nós temos que crer, não apenas em nosso proveito, mas principalmente com relação ao próximo. Aquele que começou a boa obra, aquele que iniciou a obra na nossa vida, aquele que iniciou a mudança na nossa vida, aquele que nos ajuda todos os dias a nos tornarmos pessoas melhores, nos aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, vamos morrer em obras. Vamos morrer mudando. Vamos morrer sendo sempre aperfeiçoados. Agora, o que nós temos que fazer? Aceitar. Aceitar a mudança. Temos que aceitar as correções e temos que, a cada dia que acordamos, pedir a misericórdia de Deus para as nossas vidas e pedir que Deus nos direcione para a sua vontade e pedir que a cada dia o nosso ego seja rompido, seja quebrado e pedir a Deus que nós possamos entender qual é a sua boa e agradável vontade para conosco. Só desse jeito nós seremos melhores, nós seremos capazes de deixar Deus realmente realizar a obra necessária em nós, para que nós possamos herdar de fato, porque de direito já temos, mas herdar de fato, tomar posse de fato da nossa salvação. Assim, eu desejo que você compreenda, entenda e tome para si esta palavra. E que o Senhor te abençoe e derrame sobre você muita paz, muita saúde, entendimento, discernimento e que nós tenhamos, nós todos, a capacidade de nos tornarmos obras inacabadas na mão do Senhor. E que todas essas bênçãos cheguem até os seus familiares, os de perto e os de longe. Paz. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!